Olá, crianças! Sejam bem-vindas! Aqui é o professor Ricardo Santin para mais uma oficina de soluções. E na aula de hoje o tema vai ser o vento, algo que vem sendo trabalhado ao longo dessa semana. E na aula de hoje nós queremos fazer um trabalho, algumas experiências para poder identificar sobre o que é o vento, de onde ele vem, como ele é formado e como que ele pode ser útil para o nosso dia a dia. E com as experiências que vocês já fizeram para conhecer um pouquinho mais sobre o ar, o vento ele vem como a definição desse ar em movimento. O ar é um fluido, assim como a água, né, que toma o formato daquele recipiente que ele é colocado. Por exemplo, quando nós colocamos água dentro de um copo, a água fica com o formato daquele copo. Quando nós colocamos ar dentro de uma garrafa, o ar vai tomar o formato daquela garrafa. Então, o ar e água são exemplos de fluidos, ou seja, eles tomam o formato do recipiente que nós colocamos. E o vento é esse ar em movimento, são gases que se movimentam. E as questões que eu coloquei antes desse vídeo, já para vocês pesquisarem e refletirem, né? Por que as pipas voam? Eu preciso de vento para uma pipa voar? E os pássaros e aviões? Eles precisam do vento? Tem dias que não tem vento e pássaros e aviões voam. Por que isso acontece? Acontece porque eles são impulsionados. O avião, por exemplo, ele tem um motor, ele tem a turbina, a hélice que faz ele ser impulsionado. Com isso, o ar passa pelas asas, assim como dos pássaros, e que gera uma redução da pressão, dando uma sustentação, mantendo ele no ar. Então, sim, eu vou ter fluido em movimento, eu vou ter ar em movimento nesses casos também, fazendo o avião voar, os pássaros voarem e também o vento importante. Por muitos e muitos anos foi utilizado navios e barcos, a vela, quando não tinham motores. E a vela é o que faz esse anteparo, né, para que o ar venha colidir com esse anteparo e empurrar aquilo que ele está preso, no caso, os navios e barcos. Muito bem, nesse momento agora, após essas reflexões, essas observações e sobre aquilo que vocês já pesquisaram sobre o vento e seus efeitos, agora nós vamos fazer algumas experiências para colocar em prática tudo isso que nós aprendemos, ok? Combinado? Vocês estão preparados para essa atividade prática, sim ou não? O segundo momento da oficina de soluções vai ser fazer uma experiência com o vento, tá ok? Para fazer essa experiência, primeiro, você precisa estar acompanhado de um adulto. Segundo, das 4 experiências que eu coloquei aqui embaixo, você vai escolher uma. E qual que você vai escolher? Aquela em que você tem os materiais em casa para poder realizar. Ou seja, você não precisa sair de casa para comprar nenhum material para fazer uma experiência específica. A primeira é uma experiência muito simples, que se trata de uma reflexão de onde vem o vento, ou seja, como ele é formado. Essa experiência é feita com água e corante. Lembra que a água também é um fluido, assim como o vento? E nós vamos entender com a diferença de temperatura, né? A parte quente com a parte fria, esse movimento do ar resulta na formação do vento, tá ok? Então uma experiência muito simples, você vai precisar de um recipiente transparente, não precisa ser um aquário como está no vídeo, pode ser um recipiente plástico, mas que seja transparente para você poder ver o efeito, combinado? A segunda experiência é como fazer um planador. Você vai precisar basicamente de isopor, um isopor bem fininho para fazer o planador. Se você não tiver isopor em casa e não tiver condições de conseguir esse isopor fininho, não precisa sair de casa, você pode escolher uma outra atividade. Essa experiência é para saber, para a gente ter uma ideia de como que os aviões voam. E a terceira experiência é um vídeo que na verdade tem várias experiências com uma bolinha flutuante, em que você vai entender todo esse princípio de que por que os aviões e pássaros voam. Então você vai precisar basicamente de uma bolinha de ping-pong, ou uma bolinha de isopor pequena, um secador de cabelo que certamente sua mãe, a sua tia ou sua avó tem em casa para poder emprestar. E também nós vamos precisar de alguns obstáculos que são fáceis de fazer também. Se você não tiver uma bolinha de ping-pong, pode ser aquelas bolinhas de rolon
de desodorante, que também vai funcionar muito bem. E a experiência número 4 é do catavento. A mais simples de todas, mas com um efeito surpreendente. Dá pra gente testar em casa com ventilador, ir até a janela e perceber esse movimento e descobrir qual que é a direção do vento. Então, dessas 4 experiências, você vai escolher uma para fazer em casa com a sua família. Não esqueça de tirar fotos, fazer vídeos e registrar em seu caderno todas as observações e curiosidades daquilo que você fez com a sua família. E assim que vocês terminarem, organizar todo o espaço onde vocês desenvolveram a atividade e anotar tudo em seu caderno e fazer as fotos e vídeos, nós vamos para o terceiro momento, em que você e sua família vão ser desafiados a fazer aviões de papel. Qual avião você sabe fazer? Qual avião os seus pais, os tios, os avós sabem fazer? Vamos fazer diferentes aviões e fazer uma competição? Ver qual avião vai voar por mais tempo? Qual avião vai voar mais longe? Vamos anotar esses tempos, essas distâncias em nossos cadernos? Muito bem! Assim que a gente tiver uma oportunidade de se reencontrar, eu quero ver essas anotações para a gente poder continuar conversando sobre esse tema muito interessante que é o vento. Estamos combinados? Muito bem, vamos lá colocar a mão na massa. Nós temos 3 momentos nessa oficina de soluções. A parte de reflexão, que você fez acima, essa parte da experiência e a parte da construção de aviões com dobraduras. Combinado? Eu espero ver os seus resultados e tenham uma ótima aula. Até a próxima!